Bem-vindos à Resenha Movie. Mais uma vez, hoje uma resenha especial. Uma resenha que a gente vai conhecer um pouquinho mais da história do meu amigo Gulu, Carlos Gustavo Barreto. Quem é Carlos Gustavo Barreto? Bom, meu nome é Carlos Barreto, né? Eu já falei que seu nome é Carlos Barreto. Mas tem todo um Porra. protocolo de você... Profissional de educação física. Vou começar pela educação física, né? Eu meio que fui impelido, né? Impelido para fazer educação física, porque sempre fiz muito esporte e fui atleta, morei fora do Brasil, tive uma carreira, vamos dizer assim, de atleta, e quando eu parei de jogar com 27 anos, eu já tinha feito 3 períodos da faculdade. Futebol, né? Futebol. Quando adolescente, né, ainda joguei handball também, consegui conciliar até meus 17 anos. Eu fazia os dois, era até uma coisa, a gente estava falando até no outro episódio, questão de vontade. Acho que eu nunca tive tanta vontade como naquela época, porque era assim, estudava de manhã, chegava em casa, almoçava, já pegava um ônibus para Marechal Hermes, jogava no Botafogo. Quando eu pegava o ônibus de volta, eu já parava na escola que eu estudava para treinar handball. Isso de sair para a escola às 6h30 da manhã, voltava para casa às 8h30, 9 horas da noite. Segunda a sexta. E não deu muito certo. Naquele ano na escola não foi muito produtivo, né? Porque você pergunta assim, pô, eu estudava que horas? Aquele ano eu resolvi pegar base, né? Fiquei mais um ano pra ficar bom mesmo. Voltou no ano seguinte, gostou muito também. Pai, não repeti não, tá? Só pegar uma basezinha a mais. Mas aí, realmente, quando eu fui fazer o vestibular para educação física, assim, não tinha outra coisa para eu fazer. Realmente, se eu quisesse dar uma forçada, eu vou ser advogado, fazer direito, eu ia estar forçando a barra. Daí não me arrependo não, porque é uma profissão maravilhosa, tem um serviço para saúde, né? Para saúde, para a sociedade muito grande. A gente nem sempre enxerga isso no início da nossa carreira, né? A gente meio que é muito utilitarista no início, a gente quer ganhar dinheiro, a gente quer depois que a gente vai pensar no que a gente está fazendo, né? Qual o bem que a gente está fazendo, qual o sentido da nossa profissão. Isso são coisas que vêm depois. Mas fui fazer educação física, apaixonado pelo esporte, pelo movimento, e depois fui fazer fisioterapia, que até as pessoas me questionam às vezes, porque eu não... Assim, eu sou professor de educação física, a fisioterapia eu busquei para ter ferramentas para eu melhorar o meu atendimento com o meu aluno, com o meu cliente. Entendeu? Eu nunca me atraiu pós-operatório. Para mim é movimento. E aí fiz pós-graduação em fisiologia, trabalhei na Proforma, que é um lugar, né, que infelizmente fechou, mas que é um lugar que me traz muita saudade, assim, né? Muita saudade. Famoso celeiro de crack. Foram 16 anos ali. E olha que eu sou... Nós 3 fomos Proforma. Mestre André Leto. E tem 16 anos parece muito, mas tem uma galera lá, que 20 e poucos, 30. André Leto, então, deve ter 30 anos. A idade da Proforma, né? Eu acho que até mais, se bobear. Cara, é um monstro, né? Marcelo Cabral. Marcelo Cabral, meu amigo, vai ter Marcelo de Freitas. Marcelo de Freitas. De Freitas é gente finíssima. É meu professor de sala. Marcelo Cabral, meu amigo até hoje. Marcelo, o coordenador da unidade 1, onde eu fui fazer estágio. Dias Ferreira. Que eu te reencontrei lá, você já formado e eu voltando a estudar. Você se formou em que ano, Hugo? Educação Física 2003, meio. Quando eu comecei. Quando eu recomecei. E aí você ficou quanto tempo nessa batida até entrar na fisioterapia? E como é que foi essa decisão de fazer fisioterapia? Assim como a própria educação física, né, por eu estar jogando, foi totalmente fracionada, né, a minha formação. Eu tive até que fazer 2 vestibulares, porque um caducou e aí... Você ainda estava jogando na época da fisioterapia? Não. Mas tinha a atuação como professor.
como Foi professor. isso que atrapalhou? Porque o que te atrapalhou da educação física eu sei que Não, foi Foi futebol. o futebol, Não, a fisioterapia foi realmente eu já tá com filho e filho pequeno, e aí, pô, dando aula também, te entra naquela de início de carreira, de dar aula de 6 da manhã, e quanto mais cliente for entrando, você vai botando, você não quer saber. E aí, realmente, em determinados momentos, eu não aguentei a pressão. O que eu fazia, que eu falei aqui de treinar, de estudar, treinar, quando eu fui fazer a fisioterapia, realmente aconteceu em alguns momentos de eu trabalhar tanto durante o dia, né, estudar à noite, que chegar ao final de semana eu não queria sair de casa. Aí começou a trazer alguns problemas familiares, né, minha mulher e meus filhos numa motivação e eu em outra. Aí eu baixava um pouquinho, então foi muito. Teve aquela confusão também de matérias a serem excluídas, né? Porque você já fez na educação física e tem toda uma briga com a faculdade, ela quer te botar mais matéria e você acha que você já fez aquela matéria, enfim. Então, minhas 2 graduações foram picadas, totalmente picadas. Na faculdade de educação física, eu encontro amigos, às vezes, da faculdade. Esse cara foi da minha turma, mas qual turma, né? Porque eu tive algumas. A minha inicial, depois que eu tranquei, me lembro que eu tranquei 3 períodos, aí voltei, fiz mais um, sei o que lá. Então foi assim, mas foi o que deu para fazer. E Se formou em que ano? o que? Na fisioterapia? 2012. 9 Bem anos. mais recente, né? Fez educação física um tempo atuando, depois que, bom tempo. Não, fui fazendo, né? Fui fazendo. A minha pós em fisiologia, eu comecei antes de me formar em educação física. Estava empolgado com a disciplina, tive uma boa professora. Bom professor. Bom Eu acho que é o professor. principal, mais do que a matéria, sabia? inspiração. É a inspiração. Mais do que a matéria. Tu passa a gostar da matéria. Porque ele faz te muita mostra a diferença. beleza da coisa, ele te mostra o que realmente é. Né? Ele não joga o conteúdo, ele vai, faz analogia, dá exemplo. Isso traz o aluno. Conquista. Já o meu professor de biomecânica, que era na minha faculdade era cinesiologia, ele era, cara, ele tinha, não era da NASA, mas ele tinha como é que eu vou dizer? Ele ia de 2 vezes por ano. Era um cara muito inteligente, pós-doc. Só que na hora de dar aula, assim, ele estava muito em cima, entendeu? E ele não conseguia Como pode, dar, né? entendeu? E ele dava coisas dificílimas, assim, que a gente, pô, Cálculo, conta. cálculo, muita coisa, mas eu não sei se ele fazia, eu não sei qual era a intenção dele, entendeu? Só que realmente eu fui estudar biomecânica depois. Na faculdade eu saí praticamente zerado. Caramba. Zerado. Eu posso dizer assim, a minha faculdade de educação física, ela era voltada para educação física escolar. Era licenciatura plena? Licenciatura plena. E aí, assim, fisiologia era legal. Só. Parou aqui. Gulu, deixa eu avançar um pouquinho nessa história. Não sei nem se é avançar, mas quando eu comecei a fazer curso na área de treinamento, curso de musculação, essas coisas, eu me deparei com um professor que eu virei um fanzaço dele, que era o Nelson Carvalho Júnior. Tinha que ter mencionado ele. Tinha até livro escrito. E você teve a sorte, algo que eu invejo, uma invejinha branca, mas eu invejo, você teve a sorte de fazer estágio com o Nelson Carvalho Júnior. Conta um pouquinho dessa experiência. Eu vou contar que realmente é muito interessante, porque eu fiz um estágio formado. Porque quando eu fui, acabou meu último contrato, eu estava com uns 27 anos para 28, aí eu fui fazer os últimos 2 períodos, 27, eu me formei, 27 para 28, eu me formei com 29. Aí eu fui fazer, aí eu acabei. Mas quando eu acabei, eu tinha um fisioterapeuta que cuidava do meu joelho durante a minha carreira aqui no Brasil. E aí, ele era aqui do Rio, um cara conceituado. Eu virei para ele e falei assim, olha, eu tô sem experiência nenhuma, não tenho nada. Me formei foi a formação picotada, não tenho nada. Aí ele falou assim, pô, vou te indicar então um cara bom para você aprender. Aí foi o Nelson Carvalho, lá na Barra. E aí eu cheguei para ele, me lembro quando fosse hoje, falei, Nelson, olha só, eu sou formado, mas eu tenho pouquíssima experiência na área de musculação, só o que eu fiz mesmo como atleta, mas assim,
tenho pouca Ele experiência. tinha um estúdio próprio, Uma academia? academia, Era onde? academia. Que era dele. Não. Era academia, ele sempre trabalhou ele trabalhava na estação do corpo, que era hoje a Bodytech, lá na Barra. Trabalhava nessa academia na Barra, na Olegário Maciel. Ele coordenava a academia de Madruga lá no Recreio. Ele me levou para lá. Então foi assim mesmo. Falei, Nelson, tô vindo aqui, eu sou formado, acabei de me formar, só que eu quero fazer um estágio com você. Aí ele me olhou assim. Hoje em dia isso é quase ele falou assim, pô, absurdo. caramba, é difícil isso. Um cara, pô, você tá formado e quer um estágio. Eu falei, cara, eu quero aprender. Porque aquela história, né? Como eu joguei futebol minha vida toda, eu senti muito, né? Porque aí tua vida toda é aquilo. Então você se garante naquilo que você está fazendo. Quando eu fui para educação física, para sala de musculação, foi justamente o contrário. Eu falei assim, cara, eu não me garanto nada aqui. Então deu aquele contraste, sabe? Eu estava num ambiente, eu vivia minha vida toda num ambiente em que eu sabia o que eu estava fazendo e fui cair na sala de musculação sem saber nada do que eu estava fazendo. Eu realmente comecei praticamente do zero com ele. E aí realmente dei uma sorte, né, de ser ele. E aí eu comecei a frequentar aulas de pós-graduação que ele dava. Eu ia como convidado, né? Ouvinte, né? Ouvinte. Ia todos os cursos, ele dava curso lá na Dia Madruga, ele dava curso na academia que eu trabalhava com ele. Tudo biomecânica e cinesiologia? Isso, mais biomecânica mesmo. Nossa. Mais biomecânica. E ele me levou para. Aí ele me deu o primeiro aluno de personal. Olha. Você vê a confiança. Indicaram O pupilo pra ele, tá em tal nível que eu vou... indicaram para ele, pum, para mim. Aí me levou para Dia Madruga. Fui trabalhar lá no salão da Dia Madruga. E isso ele, de vez em quando, não era assim, mas sempre que podia, me indicava personal. Então, ele realmente, assim, eu nunca vou esquecer dele, porque me pegou no colo e me deu aquele primeiro alicerce, né, para... Não só técnico, hein, Gulu? Não só técnico, porque ele... Eu eu sabia que eu pensei nele quando eu vim para cá, hoje de carro, porque... Se ele tivesse... Ele faleceu, né? Acho que... 2005, 2005, exatamente. 2005, ano que eu casei. Se ele tivesse vivo, eu tenho certeza que ele ia estar aqui. Se ele fosse convidado, ele estaria do nosso lado aqui, comprando essa briga totalmente. Porque ele já tinha esse entendimento. Ele sabia que Tanto é que ele, estudava, ele dava curso para graduação, mas ele tinha um atendimento. E uma coisa que eu sempre falo, ele tinha uma personalidade. Aí que vem aquela questão do amadurecimento, da personalidade da pessoa. Ele tinha um carisma, todo mundo gostava muito dele. Era um cara realmente fora de série. E diferenciado tecnicamente, principalmente quando você olha para a época, a visão que ele tinha. E também educador físico, professor de educação física, fisioterapeuta também. Ele fazia LPO, né? Sim, ele foi pan-americano. Não me lembro qual foi a prova, mas ele fazia levantamento de peso olímpico. É uma história bacana, né? Conhecia... Pô, só um parênteses também que eu acho que é interessante, assim, é engraçado. Eu conheci o pai dele. O pai dele, que é Nelson Carvalho Júnior, né? O pai dele é o Nelson Carvalho. O pai dele é daqueles, imagina, o pai dele é professor de educação física também. Não sei nem se é formado, né? Porque devia ser daquela época, mas não sei. Sim. Mas ele tinha uma academia no centro, o pai dele. Aquela academia raizona mesmo. E assim, que figura o pai dele. Que figura o pai dele. Era pitoresco. Do tipo assim, ó, tem duas passagens muito engraçadas. Entra um cara na cadeira, uma escada assim, né? Entra um cara, sobe a escada, um cara meio gordinho, né? Ah, como é que é a academia? Isso ele, assim, não tinha recepcionista, né, cara? Era ele ali. Tanto, o quê? Piriri, poró, o cara, então beleza, eu vou dar uma voltinha aí, qualquer coisa eu volto. Aí eu falei assim, volta mesmo, irmão. Tá brabo aí. Desse nível, pô. Tá precisando. Primeiro tinha aqueles ventiladores que ele não gostava. Ventilador ele não gostava. Ele entrava na academia desligando tudo. Tem que suar. Aí tinham dois caras conversando. Aí ele virou e falou assim, já treinou? Aí o cara já. Então pode ir embora, meu. Essa porra não é botequim, não. Então assim, é uma... Folclórico. Exatamente. É um folclore que vale a pena ser contado. E como é que era a relação do Nelson com ele nessa... Porra, sim, muito boa, assim, muito boa. Legal essa. Muito boa. E o Nelson, eu parei lá, eu dei algumas aulas lá na academia dele do centro, porque o Nelson pegava um horário lá para ajudar o pai, alguma coisa desse tipo, né? Porque o Nelson tinha aluno
E aí, quando o Nelson não podia, quem que ele mandava? O pupilo Pupilo. dele, que estava no começo, ele me chamava de Carlinhos. Carlinhos, pode ir lá para mim, não sei o quê. Aí eu ia, pô, era uma mistura de diversão com o trabalho, né? Sim. Ô, Gulu, e daí você se formou com 27, Na 28. educação física, 28 para E com 29. fisioterapia você se formou quantos anos? Aí eu fazia as contas aí, mais 7, 36. Mais 9. 2003 para 2012? Mais 9, isso aí. Então, 37, 38. Aí daí Não, que... 37, 38. 36 para 37. Não, cara. 27 Puta, mais já- 9? Não, foi 27, ele que falou 27. Ah, não 29. foi. foi 29. Ah, tá. A gente ia falar Entendeu? 27, É, 28. 27 foi ele que falou. E daí foi próximo, então, ao momento que você disse que tinha começado a estudar filosofia. O que Isso. aconteceu nesse meio tempo entre formar em fisioterapia e começar a estudar Boa filosofia? pergunta que eu também... Excelente, amor. O que aconteceu? Eu comecei aí, né, trabalhando com o Nelson, não sei o que, aquela coisa, foi evoluindo aluno, foi aumentando minha carteira de cliente, de aluno. E aí eu comecei aquela coisa muito bio, a gente, né? Acho que eu já contei essa história para você. Antigamente, hoje em dia, a gente não faz mais isso, mas a gente olhava na ressonância, por exemplo, da patela, né? E a gente via aonde que estava ali a lesão da cartilagem e a gente ajustava a cadeira extensora para não pegar, para não ter o atrito naquela área, né? Para não ter um maior impacto, um maior atrito. E aí eu me lembro de uma cliente, que ela vi lá a ressonância dela, estava ali, eu fiz a carteira extensora bonitinha. Protocolo. Aí, aonde não era para doer, doeu. E aonde... E agora? Não, aí eu mudei, eu falei, bom, então beleza, então eu vou botar no ângulo que era para machucar. Aí ela, pô, super confortável. Beleza, deu certo lá na hora, mas eu fiquei com aquela porra na cabeça, né? Eu falei, cara... E aí essas coisas foram acontecendo. Me lembro que também tinha uma cliente que eu já com experiência, a gente sabia, você olha para a pessoa, você põe ela na cadeira extensora, você faz os ajustes meio que, né, você erra, às vezes você erra um pontinho, mas quando você já está você já faz direto, até a carga mesmo, você já põe uma carga cria uma que é sensibilidade. compatível, que a pessoa fala assim, tá bom para hoje, enfim. E aí, com essa cliente, tudo que eu fazia de ajuste dava errado, dava ao contrário. Até a hora que ela falou assim, não esquenta não, porque eu sou meio esquisita mesmo. Comigo, assim, a minha vida toda, assim, eu sou meio fora de... E essas coisas foram entrando na minha cabeça. E aí, eu tenho um amigo que é formado em física e foi depois estudar filosofia, mais ou menos pelo mesmo motivo. Eu cheguei para ele e comecei a contar essas questões, até porque ele era físico. E eu fui buscar um pouco da mecânica dele, né? Para ver algumas coisas, tudo. E aí eu falei sobre isso. Falei, pô, impressionante que a gente acha que vai acontecer isso, mas acontece aquilo. Aí ele falou assim, olha, eu tinha perguntas muito mais cabeludas, que a física não estava me respondendo, mesmo depois de eu fazer um pós-doc. E aí eu fui falar com alguns amigos meus também, doutorados em física, e ele falou, e um deles, um senhor, um professor já mais velho, inteligente, experiente, falou assim, olha, essas respostas você só vai encontrar na filosofia. Aí ele, filosofia? Filosofia. Aí ele se embrenhou, aí ele falou assim, cara, eu sei não, mas eu acho que de repente pode ser um caminho para você. Isso culminou, assim, foi isso, ficou na minha cabeça. Aí eu tô um belo dia em casa e vejo lá o programa do Jô, e foi um filósofo lá, o professor de filosofia, né? O Clóvis de Barros. Foi minha primeira Meu contato, né? Assim. Ele começou a falar ele tem uma comunicação muito boa, muito né? Boa. E aí ele falou sobre certas questões que eu falei, pô, isso aí realmente... Aí eu fui estudar filosofia, cara, e realmente a filosofia abriu a minha cabeça no sentido de enxergar o ser humano mais integralmente. Foi, assim, tentando resumir bastante, foi isso, né? Você acha que mudou sua vida, assim, mudou. Um impacto gigantesco? Totalmente. Porque mudou a minha relação, justamente muda a tua relação com a vida. Não é só na atuação profissional. E para melhor, quase sempre. Quase sempre. Porque você tem que dar sorte, aí o que acontece? Aí, porque o próprio Clóvis de Barros mesmo, ele já falou, eu não sou filósofo, eu sou professor de filosofia, que é diferente.
Entendeu? Então, assim, você tem que dar sorte. Esse meu amigo físico me deu uma ajuda também. Então, você tem que dar um pouco de sorte também, porque a filosofia é muito ampla, tem muitas vertentes, tem muitas correntes, muitas linhas de pensamento que, né, você pode se perder no meio do caminho ali. Não é, não é tão trivial, tá? Mas eu acho que você, tendo uma abertura, né? E você tentar... A filosofia também tem um negócio interessante, que é você ver o que você está estudando, escutando, e olhar para a realidade. Deixa eu ver se isso confere, né? Porque senão, eu costumo, quando eu quero falar para a pessoa alguma coisa, eu costumo dizer assim, ó, eu vou te explicar alguma coisa que o teu olho pode ver, né? Não é o olho físico, mas é a tua percepção. Porque se você... Já conversei isso com ela. Se você demora muito, se você tem que dar muita volta para você explicar uma coisa, é porque ela não é tão clara assim. Na maioria das vezes, as coisas que são realmente da realidade, você fala e a pessoa... Claro, alguns têm um pouquinho mais de sofisticação, assim. mas normalmente é assim, cara. Normalmente é assim. Então eu fui muito... O que me guiou, além de um amigo ou outro, mas o que me guiou muito foi isso, porque eu estava realmente com um desejo, uma vontade realmente de conhecer, né? O tal do amor ao conhecimento. Sim. Eu não queria... primeiro que isso também é uma vantagem. Quando você tá limpo, né? Você não tem impurezas, vamos dizer assim, filosóficas, você não tem... Tá cru, né? Tá cru, e você tá com esse intuito de realmente aprender, de estar aberto para o conhecimento, eu acho que isso é uma grande... Assim, você tem que meio que zerar o que você tem, até de própria filosofia de preconceito. De opinião, né? Dar uma zerada. Eu não quero conhecer as coisas para comprovar o meu viés. Pelo contrário, eu quero enxergar cada vez melhor a realidade, para nortear minha vida, para pelo menos eu ter um norte e, dialeticamente, ir conversando com a vida e vendo aonde que nós vamos chegar, né? E nesse aonde que nós vamos chegar, eu tenho duas perguntas, que é onde você chegou até agora. E tem duas questões que são, primeiro, assim, a gente se conheceu em 1998, 97, na minha primeira investida lá, que eu tentei estudar e eu desisti, e você continuou aos trancos e barrancos, até se formar em 2003. Os dois foram aos trancos e barrancos, e você uns trancos e barrancos um pouquinho melhor do que o meu. Eu também fui. Foi, só, né? Pra constar. Daqui a pouco você vai contar pra gente, amor. Próximo episódio é você contando, já tô curioso pra saber. E aí, Gulu, você chegou na filosofia e tem mais ou menos 2 anos, a gente se reencontrou, você aí pelo Instagram, que o Instagram ajuda, eu achei que dificilmente a gente ia se ver de novo, e estamos aqui resenhando porque você queria pegar o que você aprendeu e compartilhar um pouco. Então, uma pergunta, a pergunta número 1, e você vai responder na ordem que você quiser, o que fez você olhar e falar assim, cara, eu preciso levar isso para mais gente? Qual é a tua motivação para isso? E uma pergunta que de repente pode ser anterior, que qual foi o impacto profissional? Aí é profissional porque você falou já que tudo é pessoal. Como é que essa mudança, além da questão do entendimento lá que você estava regulando a cadeira extensora e dava certo numa, não dava certo na outra, qual foi o impacto geral na sua atuação, no seu... Vou colocar aqui de uma maneira, do seu sucesso profissional. Entendendo que sucesso é o daquilo que você tem como sucesso. Isso teve algum impacto, sem precisar explicar o que é sucesso para você, mas você pode explicar também o que se você quiser. Aquilo que teve impacto, qual foi o impacto, o que isso gerou na sua carreira? Fazendo uma linha cronológica rápida, quando eu comecei lá com o Nelson e tudo, eu já tinha toda uma bagagem de ter morado fora, de ter morei em alguns lugares do Brasil, conheci muita gente, eu sempre fiz muita coisa. Então era o grupo meu lá da escola, o grupo do handball, era o grupo do futebol. E isso acabou... não vou nem falar porque eu trabalhei na Brahma com 18 anos, entendeu? Assim, tinha acabado de sair do Botafogo, fui trabalhar na Brahma. Então, assim, eu acredito,
né? Não é eu ponho crédito no meu sucesso inicial, que os clientes ficavam comigo, entendeu? Não, mesmo eu inexperiente, eu sentia que eu tinha uma boa aderência. E eu acho que era muito em função dessa minha vivência na vida, tá? Eu tinha uma certa vivência, então eu sabia levar o atendimento ali de uma forma tranquila. Outra coisa, eu também sabia que eu não sabia muito no início, então eu fazia um bom feijão com arroz, eu me contentava com isso, fazia um bom feijão com arroz. Conforme o meu conhecimento técnico foi melhorando, e o meu conhecimento, a minha atuação, vamos dizer assim, como professor buscando aderência, sempre foi num nível bom, por isso que eu falei, eu acredito que por uma certa vivência. Meu nível técnico foi subindo, e aí fui fazer a fisioterapia, comecei a estudar a filosofia, psicologia, outras coisas da área, então eu acho que foi nesse crescente, entendeu? Que aí melhorou. Aí qual foi o impacto desses estudos fora da técnica? Eu acho que o impacto foi uma melhora na aderência, que já era legal. Então, assim, se eu for falar assim, o que eu tenho como sucesso hoje, né? Porque a nossa profissão ela tem um teto de dinheiro, vamos dizer assim, a gente trabalha com o nosso corpo. Então, né, a gente só pode dar lá, sei lá, 10 horas por dia, 10 aulas, 12, entendeu? Enfim, aí conforme você vai dando mais, você vai tendo menos vida, né? Então, você tem que fazer o que é bom para você, você tá 8 Volume, aulas, intensidade. você dá 10, exatamente, você quer fazer outras coisas. Então, assim, o sucesso para mim foi porque eu sempre, nunca tive problemas de ter falta de cliente, né? Desde o meu começo foi crescendo, assim, há alguns anos, desde esses 15, 16 anos na Proforma, assim, sempre tive cliente. Então eu acredito a isso, essa mistura de formação, aí ela me deu uma substância mais densa, vamos dizer assim, né? E melhorou minha vida ao redor, assim, a filosofia e a psicologia, os outros estudos, melhorar minha relação com minha família, com meus pais, com meus amigos, que consequentemente te traz aquilo que eu falei do Nelson, né? Te coloca com uma personalidade que as pessoas acabam enxergando, tocando naquilo e querendo. Eu acredito que seja isso, seja uma, uma aderência mesmo, um trabalho que não foi de propósito no início, não foi de propósito, mas eu vejo assim. E essa aderência é um aspecto que é dos mais difíceis, né, Amoroso? Você conseguir manter o aluno com você treinando, te vendo 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Porque é um relacionamento como o outro, né? Um relacionamento como o outro. E eu falo, tem esses clientes de 14, 12 anos que eu falo assim, e não é brincadeira, eles sabem, nunca tivemos uma rusga. Nunca teve aquele negócio, sabe? Por quê? Tive sorte também, até pelo local que a gente trabalha. São pessoas que têm um poder aquisitivo maior, têm uma cultura maior. Então, normalmente, se você fizer as coisas certas, você vai ter esse retorno na coisa certa. Então, eu tive essa sorte também de estar, vamos botar assim, em média, 10 anos com uma pessoa e você não teve uma discussão sobre seja hora-aula de trabalho, seja um atraso, seja uma coisa assim, sempre a coisa foi assim, realmente muito tranquilo. Eu falo com minha esposa que o meu trabalho tem questão do cansaço e tudo, mas assim, em termos de tranquilidade para trabalhar. É raro isso, né? O Gulu ele conseguiu um equilíbrio que eu imagino que é raro do ponto de vista geral, né? E você, depois dali da experiência com o Nelson, você já foi para uma carreira solo, pelo que eu... Já, Você não passou mais em alguma sala? Não. Sala o quê? De musculação? Não, você foi fazer você fez um outro trabalho de fisioterapia. Né? Porque esse fisioterapeuta que eu trabalhei com ele 6 anos, foi ele inclusive que me levou para a Proforma. Mas aí era um outro tipo de relação, entendeu? Já é outro tipo de relação. Ele era muito voltado pro bio e o nosso relacionamento era puramente profissional, entendeu? Assim, com o Nelson foi, outra coisa, outro negócio. Mas aí dele você foi para uma atuação solo. Sim. Isso desde quando? Mas quantos anos
Quantos anos de carreira solo? Você tipo, 2003, a gente está falando de 19 anos de profissão. De profissão. Dentro desses 19 anos, você tem uma história de um aluno que está contigo há 14. Fantástico. Tem 12. Tem aluno de 14, tem aluno de 12. E quanto desse tempo é só solo? Solo. Foi desde 2011. Então, estamos falando de 11 anos solo. Fantástico, meu amor. Um bom exemplo, amoroso. Ótimo exemplo. Principalmente a galera que está assistindo, se espelhe nesse cara. É uma referência que pouca gente conhece. É de fato uma referência profissional. Realmente, assim, eu não sou, nem tenho nem almejo ser conhecido. O meu intuito sempre foi ali, fazer aquela coisa que o Amoroso perguntou no outro episódio, né? Eu sempre me preocupei com meus clientes. Ali, sabe, Agora eu fiquei mal acostumado na Proforma, que eu chegava lá de manhã e saía. Agora tá rodando. Agora tô rodando igual um. Tirando peão. O que a Proforma representa para todos aqui, que vai fazer muita falta, o trabalho lá do André Leta, do Marcelo Cabral, que era fantástico, né? O carinho enorme que eu tenho. São 2 mestres para mim, fora os amigos que tem lá. No teu caso ainda tem uma questão logística. Mas saudade. Aí você está falando que você não almeja ser conhecido e tal, a gente está falando que é uma referência, e você está aqui num lugar que, cara, pode ser que... E para que então que você... Aí vem a outra pergunta que eu fiz, que eu acho que você não... Então, o motivo, claro, não estou querendo dizer aqui que eu não quero mais ganhar mais dinheiro, que eu não quero... Não é isso, mas não é o objetivo final. Tá? O objetivo final... Mas eu estou falando o que te trouxe... Em que momento te deu um clique e você falou assim, cara, e é importante eu falar sobre isso, porque essa é a pergunta. Então, foi porque esse clique a gente se encontrou em 2019, né? 2020, não foi? 2020. A gente se encontrou em 2012, 2013. Mas depois... Você tomou um café e teve mais um hiato. Essa última aí. Agora foi 2020, né? 2020. Então, deve ter sido 2017, 2018, né? Depois que eu já estava ali... estudando uns 6, 8 anos de filosofia, né? Eu já estava entendendo o que aconteceu. Eu estudando outras coisas, eu entendi o que eu estava fazendo sem querer. E pude melhorar o que eu estava fazendo, porque é sempre assim, né? Se você falou de um personal que tem, você falou no outro episódio, um personal que já tem isso naturalmente, que ele atende bem, se ele tiver uma base filosófica, de psicologia, ele vai melhorar ainda mais aquilo que ele tem naturalmente. Foi isso que aconteceu comigo. Eu tinha um bom atendimento. Assim, eu não estou falando porque é opinião minha, eu estou falando que eu tinha um bom atendimento porque os clientes chegavam para mim e ficavam. Até porque os clientes que você está falando aí de longa data, eles são anteriores a você ter começado a aprofundar no estudo mais dessa questão fora da técnica. Sim. E aí que vem a coisa, que assim, hoje em dia eu me sinto bastante seguro, né, na hora de ver um cliente novo, alguma coisa. Claro que essa segurança, ela também é gradual, né? Você não passa de um dia para o outro, você tá... Não, ela vem gradual, mas eu posso dizer que de alguns anos, assim, eu tenho uma confiança no meu conhecimento técnico. Claro que eu não sei tudo, né? Só para explicar, porque é aquela coisa soberba, mas eu tenho confiança no meu conhecimento técnico e eu tenho confiança no meu atendimento. No que eu vou falar para o cliente. Eu tenho confiança, eu sei o que eu vou falar, eu sei como escutar, eu sei como fazer a réplica, a tréplica, enfim, e conversar com ele, dialogar. Eu tenho essa confiança. Claro que eu não vou ter a aderência de 100%, mas eu tenho confiança. Então eu me sinto agora, dos anos para cá, é que finalmente eu estou tão confiante quando eu ia entrar num campo. Legal. Esse que era o pulo esse que era uma coisa que me incomodava muito no início, quando eu fiz a transição, porque eu fui naquela, jogava, aí quando estava aqui no Rio, joguei no São Cristóvão, eu consegui fazer 2 períodos, aí quando eu me formei, eu falei, cara, assim, aquela síndrome do impostor, pra mim não era síndrome do impostor, pra mim era assim, tipo assim, sai daqui, meu irmão, foi assim, pô, você não sai de nada. E aí, conforme a coisa foi melhorando, aí a coisa hoje, alguns anos, eu já posso falar assim, porra, não que eu não sou infalível, claro, lógico que não, né? Mas pode me indicar um cliente eu dou conta. Eu dou conta.
Mas como você falou que 2017, 2018, você começou a pensar que você precisava... Aí eu comecei a entender o que eu estava fazendo naturalmente. E como eu entendia, como eu podia dar nome, como eu podia ter um caminho, né, para aquilo, eu falei assim, poxa, acho que isso pode ajudar para algumas pessoas. Posso Não virar todas. educador, sair de educador individual para talvez Exatamente. educador para mais. Não todas, entendeu? Mas eu acho que eu posso melhorar a capacidade de raciocínio e entendimento. Não é de raciocínio, não. A capacidade de entendimento do que você está fazendo. Qual é a causa final da tua profissão, da tua atuação. Né? O que você pretende fazer? Se você responder que é só ganhar dinheiro, o dinheiro está no meio. Mas se for só ganhar dinheiro, assim, beleza. Pode funcionar. Pode não. Vai funcionar e muitas vezes. Só que você vai ver que ao longo do tempo... É meio capenga. É meio capenga. É uma roda que um lado tá meio... Porque as tuas atitudes, uma hora ou outra, o teu aluno ele vai sentir que a tua questão ali é puramente financeira. Sim, eles sentem realmente. Tem uma coisa muito engraçada que é aquilo, né? Às vezes você quer fingir que você não está pensando uma coisa e achando que o outro não está nem notando, né? É uma pretensão, eu tô aqui falando um discurso, tô querendo outra coisa, né? Mas eu tô fazendo um discurso aqui, pô, tô enganando direitinho, tô dissimulando. cara. Na maioria das vezes não tá. Tá fazendo papel de Não bobo tá até. fazendo papel de bobo, Aconteceu, foi. Isso que é honestidade, cara. Você tem que ser claro, tem que ser honesto. Mesmo que aquilo não te prevaleça, mesmo que aquilo não seja bom para você. Sim. Até porque o que você consegue reproduzir sempre é aquilo que você fala genuinamente. Exatamente. Aquilo... Que quando você mente, você esquece e você não consegue reproduzir. Quer ver uma coisa que o cliente percebe direto, que eu sinto, que eu vejo outras pessoas, na hora de fechar o plano, ó, fazer um pacote aqui de 8 aulas por mês, mas quando precisar eu reponho, cara, na hora de repor. Na hora do... Eu já assisti na hora de repor. Não, eu posso quinta às 10, mas às 11 não posso. Aí o cliente fala um negócio que pega ele numa contradição. Mas você não falou que podia... entendeu? O cara já... Ele mesmo se embaralhou na história dele. Por que ele se embaralha na história dele? Porque ele não está sendo autêntico. Ele não tá tenta falando... agradar ali para aderir e depois não consegue Mas na hora manter. de repor... cria um monte de dificuldade. Isso é um exemplo só, né? Que tem várias outras coisas. Mas isso é porque você tá ali, você acaba ouvindo, né, a conversa de outros. Às vezes, né, já tanto tempo já aconteceu disso. Eu tava escutando o papo, o cara falou, não, mas não sei o quê. Você sente, você tá vendo ali, você vê que o cara tá dando o famoso migué. Sim. Para dizer que ele ofereceu um horário, mas no fundo o cara não pode. Mas é uma história bacana, e aí você está trazendo para gente, dentro dessa minha pergunta, do porquê você tomou essa decisão, que é poder trazer isso para ajudar outras pessoas, poder ajudar aqueles que estiverem nos ouvindo e entenderem, eu acho que vão aproveitar muito bem, a gente tem muito a entregar. Pode me chamar no direct, né? A direct chama no Instagram, né? E o meu Instagram... Pô, o Alan sabe muito bem qual é. Não sabe, Alan? Carlos_Barreto_EF. Porque você não sabe. Não sei. Tava vendo se você sabe. Tem isso no outro episódio, você falou todo errado e ainda bem. Tá, e um negócio podia... E você até hoje não facilitou. Vão mandar direct pra você, vai ficar 3 dias sem entrar no Instagram. Não vai não, isso não. Pode mandar direct. Quem quiser, tiver interessado no assunto, pode mandar que eu vou responder. Pô... Por enquanto eu posso falar isso. Respondo todo mundo que mandar. Por enquanto eu posso. Tomara que... uma hora pode... Tomara que não, mas hoje pode mandar que eu respondo. Vai responder. Amoroso, mais alguma coisa? Não, por mim tô satisfeitíssimo. Vamos parar aqui, vamos sentar ali para beber uma cerveja e escutar o resto da história, que não dá para gravar a história inteira, pessoal. Bom, eu vou ficando por aqui. Vamos ficando por aqui? É isso, Gulu. Obrigado. Muito legal. Aí por oportunidade, que é sempre bom, é sempre gostoso contar, rever. Você acaba lembrando, né, não imaginava nem das coisas que ia falar, mas foi legal, porque realmente você lembra das coisas e é gostoso. Eu que conheço a sua história, foi bom escutar assim, de uma maneira mais formal. Gostei. Dava umas 3 horas de... Tranquilo, aqui da resenha infinita. Galera, não esquece de curtir lá.
ativar o sininho que fala, né? Eu tô tentando também chegar, Gulu, não sou sininho, eu, só te o sacaneio. sininho é YouTube, cara. Tem Mas sininho no Insta YouTube? também. Tem, acabaram de Não, lançar. Zé Mané, o canal da Movement é no YouTube, cara. YouTube, pô. Tem no É o Insta também, no sininho, Insta, tem, no YouTube. Tem tudo. Aí tem tu vê tudo. como é que Prioridade a gente sabe pra o que você tá ver. fazendo. Vamos embora continuar essa discussão aqui Vambora. depois que a gente se despedir do pessoal. Um abraço, Um abraço. galera.